Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Novo Milênio. Gente, vamos começar hoje na unidade 1 do caderno 3. Vamos começar o módulo 3 de vocês hoje. Essa unidade 1 fala sobre os aspectos naturais e demográficos da América Central. No caso, nós vamos estudar aí a localização, clima, algumas coisas relativas, tá? E depois nós vamos estar estudando aí sobre população da América Central. Como vocês sabem, né, a gente viu que a América ela vai ser dividida aí em 3 subcontinentes, que é a América do Norte, Central e do Sul. A América Central, ela é um istmo. O que é um istmo? É uma ligação entre duas partes maiores, né, continentais. No caso, a América do Norte e a América do Sul são partes continentais bem maiores e a América Central é apenas uma pequena ligação, tá? É como se fosse realmente uma faixa estreita de terra, levando em consideração o tamanho das outras duas Américas, ok? Aí, aqui a gente tem algumas informações a respeito aí da localização e também da área da América Central. Vamos começar a leitura aí na página 352. Aspectos naturais. Diz assim: a América Central tem uma área de 735,6 mil quilômetros quadrados, divididos em 20 países. Observe os quadros a seguir. Ó, gente, nesses dois quadros, ele está mostrando aí a América Central como istmo e a América Central insular. Qual é a diferença? Quando a gente observa o mapa da América Central, a gente consegue ver que a América Central, que funciona como istmo, que faz a ligação entre a América do Norte e a América do Sul, ela tem apenas uma pequena parte e tem apenas 7 países, tá? No caso, essa parte da América Central que a gente chama de istmo, ou então a América Central continental, ok? Dependendo do local onde você está pesquisando, você pode achar com essas duas nomenclaturas, América Central continental, América Central istmo. E os países que fazem parte são Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e o Panamá, tá? Inclusive o Panamá é onde a gente tem o canal do Panamá, que faz a ligação aí com a América do Sul e também faz a ligação aí entre os dois oceanos, tá? O Oceano Atlântico e o Pacífico. Ainda nessa unidade a gente vai estar estudando sobre esse canal. Na, na segunda tabela aí, ó, na América Central Insular, a gente também pode chamar da parte da América Central que contém ilhas, tá? No caso, essa parte aí que a gente chama de Bahamas, né? Que também a gente chama de Antilhas e assim por diante. Tem várias nomenclaturas que a gente pode dar a essa América Central Insular. Inclusive, a gente divide essa América Central Insular em 3 partes. São as Pequenas Antilhas, as Grandes Antilhas e as Ilhas das Bahamas, tá? As Ilhas das Bahamas, para vocês terem uma ideia, tem aí, no caso, é composta por 700 ilhas, tá? É um pequeno arquipélago com mais de 700 ilhas. Aí, no caso, a América Central Insular, ela é formada aí por 13 países, tá? Tá aí nessa tabela de vocês, os países e suas respectivas capitais, ok? Voltamos para a leitura lá em cima. Diz assim: eles se encontram em uma zona de iluminação intertropical por se localizarem entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, o que garante que a região tenha um predomínio de climas quentes. A zona intertropical, gente, a gente vê quando fala sobre zonas térmicas, que é a zona que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que recebe mais insolação, né, a maior irradiação solar durante quase todo o ano, tá certo? Então, a América Central, como vocês estão vendo, é dividida geograficamente nessas duas partes, continental e insular, e as duas partes estão nessa área intertropical, tá? Por isso que a gente vai ter aí uma predominância de climas quentes, né? E de países aí que realmente a gente chama de países tropicais, tá? Aí a América Central, gente, essa divisão dela em parte continental e em parte istmica, forma aí esse conjunto de 20 países, sendo a América mais
digamos, com o maior número de países, tá? Já que a América do Norte só tem 3 e a América do Sul tem 13, ok? Então, ó, a América Central, a parte de Istmo, como a gente viu aí nessa primeira tabela, que são 7 países, ela apresenta uma população absoluta, mais ou menos aí em torno de 40 milhões de habitantes, tá? Com destaque aí para Guatemala e Honduras, que são os países que são mais populosos dessa parte continental. Aí, no caso, quase todos os países dessa região falam a língua espanhola, tá? Com exceção aí de Belize, que Belize, no caso, fala a língua inglesa, os demais falam a língua espanhola. A maioria da população dessa América continental ou istmo é mestiça, né? No caso, vai ser resultante aí da mistura entre os povos indígenas nativos, vai ser uma mistura também de colonizadores espanhóis, tá? Com os nativos que já moravam aqui na América antes da chegada dos espanhóis, ok? Aí, a taxa de urbanização, gente, é a menor em relação aí à América do Norte e América do Sul. Por quê? Porque a maior parte da população ainda mora em áreas rurais, já que a América Central ainda sobrevive muito de atividades primárias, né? Como a agricultura, por exemplo. Então, assim, essa parte aí de istmo, ela vai ser responsável aí por ter essas atividades agrícolas, né, que no caso vai ocupar boa parte da população. Porém, a atividade agrícola tem uma baixa mecanização. O que é isso? Eles não utilizam meios tecnológicos, não utilizam aí colheitadeiras mecânicas, todo esse aparato não. Ainda é uma agricultura bem manual, bem familiar mesmo, tá? Uma agricultura ainda de subsistência. Aí, no caso, gente, a América Central Continental, ela tem alguns indicadores pouco satisfatórios. O que são isso? São IDH e são países de IDH muito baixo, tá? Então, a maior parte dos países aí tem IDH baixo ou inexistente, tá? Porque, como vocês sabem, um IDH abaixo de 5,5, ele já praticamente não é contabilizado, certo? IDH é aquele indicador, né, que faz a medição aí da expectativa de vida, taxa de escolaridade e renda per capita dos países. No caso, ele é medido de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, como vocês sabem, a maior parte dos países aí da América Central tem um indicador muito baixo, tá certo? Então, a América Central continental tem aí vários problemas com taxa de mortalidade infantil, analfabetismo. A gente também tem a maioria da população, ela é jovem, porque a taxa de natalidade de lá é muito alta, certo? A gente agora vai ver sobre a América Central Insular. Gente, vocês, né, da América Central Insular. E essa porção insular aí da América Central, ela não vai ser tão diferente da parte do istmo com relação ao IDH, tá certo? Ela vai possuir a IDH baixo. A maioria dos países, eles estão espalhados aí pelo Mar das Antilhas ou então Mar do Caribe, tá certo? Então, por isso que a gente chama esses países aí da América Insular de países caribenhos, porque aí no caso são várias ilhas, né? E que estão aí no Mar do Caribe, que é o Mar das Antilhas. Então, por isso que a gente divide aí os países da América Insular em grandes Antilhas, pequenas Antilhas e a parte aí das Bahamas, tá certo? As Bahamas, gente, são muitas ilhas aí, mas de pequena proporção, tá? A área dessas ilhas são muito pequenas, tá? Então, aí a gente vai ter aí as grandes Antilhas que vai pegar aí Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, que são países maiores, né? E as pequenas Antilhas que vão pegar os países aí menores, como Granada, Santa Lúcia, Dominica, Barbados. Então, são países aí que são ilhas bem menores, tá certo? E as Bahamas, esse arquipélago aí de 700 ilhas, certo? Aí na América Central, a gente vai ter vários países com uma pequena extensão territorial. Por isso que eles são
pouco populosos, tá? Com exceção de Cuba, tá, gente? Cuba é o maior país aí da América Insular e ele também vai ser muito populoso, tá certo? Então, com exceção de Cuba, todos esses outros países aí têm uma população bem pequena, certo? A América Central Insular, que a gente também chama de Antilhas, elas são divididas aí nessas três áreas, porém, essas ilhas aí das Bahamas, no caso, vai formar esse arquipélago, né? Que a gente vai chamar de Bahamas, e a gente não considera cada partezinha dessa um país, não, tá certo? Então, Bahamas a gente considera como um país todo, embora ele seja formado aí por 700 ilhas. É assim como o Japão, né? O Japão, ele é um arquipélago também formado aí por mais ou menos 128 ilhas, né? E ele é apenas um país, ok? Gente, ó, na página 353, a gente vai ver aí a parte, no caso da instabilidade geológica, né? Vocês conseguem observar aí nesse mapa, a gente vai ter a América Central em cima, né, do encontro de várias placas, tá? Então, ela vai estar em cima aí, ó, do encontro da placa norte-americana com a placa africana, da placa norte-americana com a placa do Caribe, com a placa de Cocos, com a placa de Pacífico. Então, ela como está em cima do encontro de várias placas, né, a placa de Nazca, então, é por isso que a gente vai ter aí uma grande intensidade, né, de movimento dessas placas e a gente vai ter a ocorrência de vários terremotos, de vulcões e também aí de dobramentos modernos, tá certo? No caso de dobramentos modernos, são as cordilheiras, né, os conjuntos aí de montanhas. Então, ó, de forma geral, os países que vão se destacar realmente aí na parte insular, que são Cuba e Bahamas, né? Eles estão aí em cima dessa área de encontro de placas, né? Por exemplo, a placa do Caribe aí com o encontro da placa norte-americana está aí onde tem o país que a gente chama de Cuba, tá bom? Então, por isso que nesses locais a gente vai ter essa grande instabilidade geológica, tá? Aqui no Brasil, gente, como vocês conseguem observar, a gente está em cima de uma única placa, que é a placa da América do Sul. Então, por isso que a instabilidade geológica, ela é bem menor, tá certo? Vamos fazer a leitura aí, ó, da página 353. Diz assim, a América Central está dividida em duas partes. O trecho istmico, que liga a América do Norte e a América do Sul, e a parte insular, que corresponde às ilhas banhadas pelo Mar do que é o Mar das Antilhas, tá certo? Essa porção do continente americano está localizada em uma área de instabilidade geológica, já que nela ocorre encontro de placas tectônicas. Observe a imagem ao lado. Nessa perspectiva, é comum na América Central a ocorrência de terremotos, vulcões ativos e dobramentos recentes. Observe a imagem a seguir. Aí embaixo a gente tem um vulcão, né, que fica na Costa Rica, o vulcão Arenal, que inclusive é um vulcão ativo, tá, gente? Ele geralmente entra em atividade, tá certo? Ó, aqui embaixo da imagem nós temos o seguinte. Na página 354, diz assim: a porção continental apresenta relevo montanhoso. Observe o mapa abaixo, no interior. Já a porção insular é formada por montanhas submersas, cujo topo fica no nível do mar, formando as ilhas, que no caso são o que a gente chama de plataformas continentais. Como a gente tem vários dobramentos modernos, né, na parte aí oceânica, aí a gente chama isso aí de plataforma continental, que no caso são a formação aí de ilhas que deram origem a esses países da parte insular da América Central. Aí aqui diz assim, ó, o ponto culminante da região é o vulcão Tajumuco, na Guatemala, com 4.220 metros, tá? No caso, ele tá aí, ó, nessa imagem de baixo, tá? Que fica próximo aí à fronteira com o México. Continuando a leitura, ó. Um dos piores terremotos, abalos sísmicos registrados pela sismologia, que assolou a região, ocorreu em 2010 e atingiu Porto Príncipe, capital do Haiti, com magnitude de 7 graus. O tremor ocasionou a morte de mais de 200 mil pessoas,
O elevado número de vítimas não está ligado somente à magnitude do tremor, mas também às condições econômicas do país, que, por ser o mais pobre da América, não apresenta infraestrutura necessária para minimizar os impactos desses tremores. Então, esse terremoto, gente, que a gente teve no Haiti em 2010, a gente inclusive aqui no Brasil mandou ajuda humanitária, né? Foram vários soldados aqui do Brasil para ajudar lá na reconstrução do Haiti, ok? Aí embaixo vocês têm um mapa, né, mostrando as áreas, né, de maior altitude e as áreas de menor altitude aí da América Central. Como eu já falei para vocês, quando a gente observa um mapa de relevo, as cores mais escuras são as cores que a gente tem uma maior altitude. A altitude, no caso, é a altura do relevo, considerando o nível médio do mar, tá? Nessa imagem também, nesse mapa, a gente consegue observar aí a divisão que eu falei para vocês agora há pouco, né? As grandes Antilhas, aí em cima, ó, essas áreas que tem esses maiores países, né? E a parte aqui onde a gente tem os países menores, as pequenas ilhas, que a gente chama de pequenas Antilhas, tá? E lá em cima, a parte aí das Bahamas, já próxima aí à América do Norte, ok? Gente, então, ó, a gente vai ter aí, no caso, a formação de furacões também, só que a gente hoje vai ver só até a parte de vulcões, tá? Então, na página 355, diz assim, existem vários vulcões ativos nessa porção, tanto na área insular quanto na área istmica, além de causarem transtornos para as populações que precisam evacuar a área quando eles entram em erupção. Os vulcões podem contribuir positivamente, ajudando na fertilidade dos solos. Aí, ó, essa parte aí dos furacões a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Então, aí vocês têm uma imagem de um furacão, ó, na página 355. Na próxima aula, a gente vai estar vendo a respeito disso, ok? Então, pessoal, continua sobre esse assunto nas nossas aulas online e na nossa próxima videoaula. Bons estudos e até mais.